Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Saúde Mental dessa tarde. Hoje a nossa convidada é a Sheila Hansen. Ela é terapeuta sistêmica e ela vai trazer um assunto bem interessante aqui pra gente. Guia da vida saudável. É um tema interessante, que você vai entender como é que a terapia sistêmica ela engloba a nossa vida como um todo, da infância até a fase adulta. E ela vai trazer os porquês, que muitas vezes a gente lida com alguns conflitos emocionais. Então a Sheila ela vai trazer esse conteúdo a partir de agora e você é o nosso convidado. Então Sheila, seja muito bem-vinda, né, mais uma vez aqui. E vai ser muito legal essa temática que você vai abordar, né? Onde vai trazer e explicar de fato, né, o guia da vida saudável, né? Como é que é a teoria sistêmica, como é que a gente pode entender de fato como é esse processo e esse autoconhecimento que está à disposição de todos nós. Então fique à Uhum. vontade para compartilhar um pouco com a gente. Sim, eu agradeço muito, né, de estar aqui de novo para falar um pouquinho do meu trabalho para os seus seguidores aqui. Para quem não me conhece, gente, meu nome é Sheila Hansen, eu sou terapeuta sistêmica, sou sexóloga clínica e educacional, sou mentora de alguns processos de desenvolvimento emocional sistêmico. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre sistêmica, eu não penso duas vezes, porque foi algo que mudou a minha vida, tem mudado a vida de muita gente, tanto dos clientes que passam comigo no consultório, como os mentorados, né, que estão lá no método. Eu não recuso os momentos para realmente falar sobre isso, porque eu sei que é um tema que pode ajudar muita gente. Então é um prazer estar aqui mais uma vez na sua casa. Obrigado. Excelente, Sheila. Então, Sheila, como é que é possível a gente ter, de fato, uma vida saudável? É possível. Às vezes a gente fica pensando, né, que a gente... Tem gente que não gosta muito, né, de seguir muitas coisas. A verdade, Wendel, é que assim, desde muito nova, eu sigo a minha vida, sabe? Por princípios, por valores. Isso foi sempre muito importante para mim, né? Os meus valores e os meus princípios, eles sempre me ajudaram muito a tomar decisões assertivas na vida, né? E quando eu entrei para o processo de autoconhecimento, eu sempre procurei algo que não conflitasse, né, com os meus princípios e os meus valores. E eu busquei todas as orientações para cuidar da minha saúde emocional que fossem de acordo com esses princípios. E o que que eu percebo? Eu percebo que todo ser humano, na realidade, ele precisa mesmo de um guia, de algo que norteie a sua vida, sabe? E isso muitas vezes acontece por seguir algumas regras, por seguir algumas leis, né? Porque quando a gente segue algumas leis, a gente cria ordem na nossa vida. E a palavra na sistêmica, uma palavra muito importante na sistêmica é justamente isso, ordem. Quando a gente tem ordem, a gente tem progresso. Está até escrito isso, né? Ordem e progresso na bandeira brasileira, né? Isso. Então, a gente precisa ter ordem na nossa vida. E quando a gente segue princípios, leis, regras, a gente consegue ter essa ordem. O Paranauê, o Wendel, é que o ser humano não gosta muito de seguir regra. Apesar de ser necessário e ser bom para a vida da pessoa, o ser humano não gosta de seguir regra, não gosta de seguir leis. Ele tem a tendência natural de achar que as suas decisões, e até por ter o livre-arbítrio, essas decisões elas podem ser tomadas de acordo com aquilo que eu acho que é o melhor para mim, aquilo que eu acho que deveria ser feito. Quando, na verdade, a gente precisa sim seguir algumas leis, algumas regras que vão fazer com que a nossa vida tenha ordem. E na sistêmica eu encontrei isso porque, assim, se você for olhar aí em qualquer profissional, né, que fale sobre autoconhecimento, eles vão falar sobre isso, né? Sobre a importância de ter ordem, de seguir leis. Por exemplo, não sei se você conhece, os seus seguidores aqui conhecem, Jordan Peterson, que é um psiquiatra muito famoso, ele tem aparecido aí em vários lugares. Ele fez um livro chamado As 12 Regras para a Vida. Regras, né? Tem um outro autor também que eu gosto muito, o nome dele é Marcel Scalco. Ele fala das 9 leis inegociáveis da vida. Como a sistêmica ela gosta de simplificar, então ela traz 4. 4 leis. 4 leis que inclusive a gente falou, né, na nossa outra live, né? 4 leis que são interessantes, que a gente precisa seguir. E essas 4 leis vão nortear a nossa vida. Elas vão funcionar para a gente realmente como esse guia para ter uma vida saudável em todas as áreas. Então, o meu trabalho na sistêmica, ele vai ser norteado, ele tem por base essas 4 leis e o que cada uma delas pode representar na nossa vida. Seguindo essas 4 leis, você tem um guia da vida saudável. Excelente. Essa questão da ordem é um detalhe bem interessante, Sheila, porque, de fato, às vezes tem pessoas que acham que quando a gente segue ordem ou algum planejamento, a gente está sendo metódico. Mas é interessante entender que esses princípios da lei da teoria sistêmica é uma forma de realmente a gente manter uma vida mais organizada. Não é Sim, isso?
Exatamente. Se você for ver, Wendel, desde que o mundo é mundo, precisa haver ordem. Precisa haver tudo, cada coisa no seu lugar. Quando as coisas estão bagunçadas, a nossa vida se desequilibra completamente, né? Então, a ordem, ela é um princípio, inclusive, Wendel, eu gosto de falar isso, né? Porque, assim, o maior sentimento que a gente pode sentir e demonstrar para outras pessoas é o amor. Só que se o amor não tiver ordem, desanda. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma criança, e esse meu filho não gosta de tomar banho. Toda vez que ele vai tomar banho, ele chora, ele esperneia, ele sofre demais. Se o meu amor não tiver ordem, não tiver um limite, por amor, eu vou deixar meu filho ficar sem tomar banho o resto da vida. Mas não, o amor também precisa ter ordem. Eu preciso estabelecer limites. Ah, eu amei, Wendel, esses dias você fez um videozinho sobre limite, né? Botar limite. Sim, sim. É importante a gente botar limite, a gente ter limite na nossa vida, ter regra. Até aqui eu posso ir, daqui para cá não. Até na hora de demonstrar amor. Interessante demais. Muito bom. Agora, Sheila, em relação a essas leis, o que é que você pode falar sobre elas? Tá. Vamos falar então das 4, e aí eu vou falar em pormenores cada uma delas, para vocês entenderem um pouquinho mais, né? Não vai dar pra gente se aprofundar muito, porque é um monte de coisa que a gente poderia falar sobre esse tema, né? Mas eu vou abordar, assim, rapidamente cada uma das 4, para vocês terem mais ou menos uma ideia, e vocês já podem ir analisando aí na vida de vocês, se vocês estão seguindo de alguma forma, e se vocês não estão seguindo, em que grau, né, que tá aí. Se você está seguindo pouco, se você já está seguindo bastante, ou se você precisa fazer algum ajuste, coisas no sentido, tá? Então, assim, ó, são 4 leis, e as 4 são pertencimento, hierarquia, equilíbrio e tempo e espaço. Então, a primeira, pertencimento. Vamos falar um pouquinho sobre essa primeira. E por que eu gosto de falar dela primeiro, né? Porque desde que a gente nasce, a gente tem essa necessidade. Aliás, antes de a gente nascer, quando a gente está lá dentro da barriga da nossa mãe, a nossa maior necessidade é de pertencimento. Então, se por acaso o pai ou a mãe não querem esse bebê, se há a possibilidade de um aborto, se o bebê sente lá dentro que ele está sendo rejeitado, que ele não tem um lugar de pertencimento, ele já sofre. Depois que nasce, ainda assim, a maior necessidade é de você se sentir incluso nos sistemas em que você está. Então, esse sentimento de você chegar num lugar e você sentir que você não é bem-vindo, quando você se sente, mesmo às vezes dentro da sua família, como um peixe fora d'água, quando você sente que você está perdido, que você não se encaixa nos lugares, esse sentimento de não se sentir pertencente é ruim demais. Tanto é, Wendel, que em nome do pertencimento, muitas pessoas fazem coisas que a gente fala assim, como diz a minha família, do arco da véia. Por causa dessa necessidade de pertencer, sabe? Então, por exemplo, eu já tratei pessoas, por exemplo, que se sentem muito incomodadas por ter uma vida confortável, por exemplo, e a sua família não ter. Então, assim, toda a minha família passa por uma certa dificuldade. Eu não passo, eu me sinto mal. Porque quando eu estou junto com eles, eu me sinto mal de falar, talvez, das coisas que eu tenho, até da saúde, né? Ah, na minha família todo mundo é doente. Eu chegar lá, eu fico até meio desconfortável de ser uma pessoa saudável no meio das pessoas ali que estão doentes. Eu me sinto culpada por ter uma condição financeira um pouco melhor. Por quê? Porque não se sente pertencente, porque é muito diferente, né? E isso, Wendel, é muito preocupante, porque às vezes, até em famílias disfuncionais, né? Teve uma vez que eu estava lendo um livro, e olha só o que o autor falou, né? Numa família onde todos são bandidos, por exemplo. Vamos imaginar que numa família todos são bandidos. Se um é honesto, esse um vai se sentir mal. Mesmo sendo honesto, porque ele vai se sentir muito diferente de todos os outros. Ele vai se sentir um peixe fora d'água. E enquanto ele não estiver com pessoas que também são honestas, ele vai sentir que ele não tem um lugar. Por causa dessa sensação que a gente tem de precisar realmente de pertencer a algo, né? Então, a lei do pertencimento, Wendel, nada mais é do que a gente colocar na nossa cuca e no nosso coração que quem pertence, pertence. Ninguém pode ser excluído. Ninguém pode se sentir excluído. Ninguém pode excluir você e nem você tem o direito de excluir ninguém.
Todos têm o direito de pertencer. E isso independe de comportamento. Porque talvez eu não gosto do comportamento do fulano. E aí eu excluo ele, né? Mas existe uma diferença entre você excluir e você talvez ter um pouquinho, afastar um pouquinho, né? Porque não condiz ali com a maneira como você leva a sua vida. Pertencimento não significa convivência. Então, eu posso não concordar com o que fulano diz, mas eu não posso negar que ele é da minha família. Eu não posso excluir ele do meu coração, eu não posso tirar o lugar dele de pertencer à minha família. E quando a gente não segue isso, muita coisa começa a dar problema. Então, para exemplificar e ficar mais claro, então, por exemplo, abortos no sistema devem pertencer, mesmo que foi um aborto provocado ou um aborto espontâneo, não importa. Ele pertence a esse sistema. Pais biológicos, né? Então, vamos supor que eu fui uma criança adotiva, eu tenho os meus pais de criação, os pais biológicos pertencem, eles não podem ser excluídos, né? Pessoas que fizeram muito bem para você. Então, vamos imaginar que você está numa casa, está pegando fogo, alguém vai lá e te salva daquela casa. Ela pertence ao seu sistema, né? Assim como também alguém que talvez tenha feito muito mal para você. Vamos supor que uma pessoa tenha feito um golpe muito certeiro em você, sabe? Acabou com a sua vida financeira, vamos dizer assim. Você sofreu um golpe muito grande. A sua vida vai ser outra, completamente diferente por causa disso. Pois é, essa pessoa agora faz parte da sua história, ela pertence ao seu sistema. Então, assim, resumindo, quem pertence, pertence. A gente não tem o direito de excluir ninguém e nem de permitir que alguém nos exclua. Faz sentido, Wendel, para você isso? Total sentido. Total sentido. Uhum. A questão do pertencimento é uma coisa como você mencionou, Sheila. Vai ficar na vida toda aquilo registrado. É como se fosse uma memória. Na verdade, é uma memória, né, que você tem para a vida toda. Sim, para a vida toda. E conforme você vai vivendo, a vida vai acontecendo, né? A vida vai acontecendo e a gente vai realmente colocando essas marcas no nosso corpo e tentar tirar elas não adianta. Porque, por exemplo, né? Olha só, me perguntaram aqui, né? Como que essa pessoa pode fazer parte, né? Por exemplo, no exemplo do golpe. Então, vamos supor que eu tô aqui tranquila na minha vida, tá tudo dando certo. De repente, eu sofro um golpe financeiro, eu perco a minha casa, eu não tenho onde morar. A minha vida, ela nunca mais vai ser a mesma. Mesmo que eu reconstrua a minha vida, eu sempre vou ter esse ponto na minha história. Fingir que aquilo ali não aconteceu, fingir que aquilo ali não faz parte de quem eu sou, não me tornou a pessoa que eu sou hoje, acontece algo muito, muito claro nos atendimentos que a gente vê. Quando a gente exclui, a gente repete. Lá na frente, isso acaba acontecendo de novo. Então, a gente precisa dar um lugar àquilo que faz parte da nossa história. Aquela pessoa, aquele acontecimento, aquilo que mesmo de ruim tem acontecido com você, se você não se apropriar daquilo, lá na frente a gente repete, a gente acaba passando pela mesma situação de novo, porque aquilo que a gente exclui, a gente atrai. Interessante demais. E esse ponto, uma vez eu ouvindo algo sobre isso também, Sheila, na questão até da escolha de relacionamento, por exemplo, tem pessoas que repetem ciclos, né? Ou seja, o pertencimento, por exemplo, de como o pai tratava a mãe, ficou com aquilo ali registrado, leva para a vida todinha. É interessante. Exato. Você quer ver uma coisa que o povo fica doido comigo, ainda? Quando eu falo que ex-marido pertence. Ei. Aí o povo fala assim, aquele falecido, aquele traste, eu não quero mais saber nunca mais daquele homem. Pois é, mas hoje você é uma mulher, a mulher que você é hoje foi porque você passou por aquele relacionamento. Quando você estiver agora com um segundo marido, você vai saber exatamente o que você tolera, o que você não admite, por causa daquele primeiro marido. Agora, se você exclui aquilo, a chance de você conseguir achar uma pessoa igualzinho, como diz a minha família, cagado e cuspido, aquela pessoa vai acontecer. Você vai acabar procurando e achando a mesma pessoa igualzinha o primeiro marido. Interessante demais. Mas assim, Wendel, essa é só a primeira. Tem mais 3, né? Vamos falar da segunda, que é uma das que eu percebo, assim, pelo menos lá no meu perfil, é o que mais eu percebo que as pessoas têm mais problemas, que é a questão da hierarquia, tá? Hierarquia é a segunda lei. E a hierarquia, gente, ela tem a ver com ordem, posição, função e autoridade.
Então, se você pensar, por exemplo, numa empresa, a hierarquia, ela precisa estar bem estabelecida, né? Então, tem o pessoal dos cargos de chefia, tem o pessoal que são ali, os líderes, né? Tem os analistas, aí tem enfim, tem a sua hierarquia e cada um precisa estar no seu quadrado. Uma pessoa, ela não pode chegar na empresa numa função e lá, por exemplo, de um operador de fábrica e agir como se fosse o CEO da empresa. Ela não pode fazer isso. Então, na nossa vida, a gente precisa seguir essa hierarquia também. Quando a gente está falando sobre família, né? Porque na sistêmica, o nosso foco é no familiar. Então, assim, quando a gente está falando de família, a gente está falando sobre ordem, autoridade, que a gente precisa estabelecer e seguir. Eu, como filha, não posso chegar na casa do meu pai e da minha mãe e querer botar ordem na casa do meu pai e da minha mãe, porque eles vieram antes de mim. Quem veio antes é maior, quem veio depois é menor. Eu não posso achar que porque eu hoje tenho mais habilidade, porque eu sou mais nova, eu posso ditar regras para os meus pais, para os meus avós, para os meus tios, sabe? Ou o que acontece muito também, né? Às vezes você cresceu numa família que tinha muitos irmãos. E aí você foi, né, obrigado a cuidar dos seus irmãos, talvez até criar os seus irmãos. E você sente dentro de você como se você fosse pai e mãe dos seus irmãos. Só que eles crescem, né? Eles crescem, chega uma hora que eles olham na tua cara e falam, você não é meu pai, você não é minha mãe. Por quê? Porque realmente você não é pai e mãe daqueles seus irmãos. Só que às vezes a vida acontece de uma forma que você se coloca nessa função. E a lei da hierarquia, ela vem dizer isso. Quando você ocupa o lugar de uma outra pessoa, automaticamente você vai exercer a função dela. Então, por exemplo, se eu começar a querer agir com meu pai e com a minha mãe, por exemplo, como se eu fosse pai e mãe da minha mãe, eu vou estar ocupando o lugar de quem? Dos meus avós. E imagina isso, eu nasci lá, eu sou neta, e eu estou tentando ocupar o lugar dos meus avós, que são muito maiores do que eu. Será que isso não vai ser pesado para mim? Será que não vai ser uma responsabilidade que vai pesar sobre os meus ombros, né? É uma coisa que a gente precisa olhar, porque às vezes a gente não para pensar em tudo que está envolvido na lei da hierarquia. Mas acontece de a gente inverter as posições. Inverter as posições. Aí a gente vê, por exemplo, muitos filhos que criticam, que julgam os pais, né? Ah, o meu pai deveria ter feito aquilo, a minha mãe deveria ter feito isso. Ai, que se eu fosse meu pai e a minha mãe. Ah, quando eu tiver os meus filhos, eu nunca vou fazer o que o meu pai e a minha mãe fizeram. Eu vou ser muito melhor do que os meus pais. Nesse momento, você está olhando para o seu pai e para sua mãe como se você fosse maior. Só que você é menor, porque você veio depois. Então, o que você está fazendo? Invertendo a ordem da hierarquia. E quando a gente faz isso, dá ruim, Wendel. Dá ruim. E às vezes a gente faz na maior das boas intenções. Talvez não é nessa postura arrogante de eu vou ser melhor do que a minha mãe, eu nunca vou fazer com os meus filhos o que meu pai fez com a gente. Talvez não seja nessa postura de arrogância, mas talvez seja numa postura de bondade. Ai, eu vou cuidar do meu pai e da minha mãe. Ai, que meu pai e a minha mãe, se não for eu na vida do meu pai e da minha mãe, né? E aí, às vezes, a gente tira a dignidade dos nossos pais. A gente age como se eles tivessem voltado a ser criança. Gente, não é verdade? Quantas vezes eu já ouvi, ah, meu pai e minha mãe virou criança, porque eles envelheceram. Só que dizer que os nossos pais, que são idosos talvez, viraram criança novamente é tirar a dignidade deles. E isso é muito triste, Wendel, porque nós temos vários ciclos de vida, né? E na fase, né, nesse ciclo do envelhecimento, é difícil, né? Porque a pessoa, ela não tem mais vigor da juventude. Às vezes a cabeça dela tá boa, mas ela não consegue fazer o que ela queria, né? E aí vem o filho e fala, não, você não pode escolher a roupa que você vai usar. Não, você não pode escolher a comida que você vai comer. Sabe, esses dias eu estava conversando com uma aluna e ela estava falando que ela cuida do pai dela e que depois que ela ouviu uma das minhas aulas, ela deu pro pai dela o pente para ele pentear o cabelo. E aí ela disse que ele penteou o cabelo de um jeito completamente diferente do jeito que ela estava penteando. E aí ela disse que se tocou. Poxa, meu pai não gosta do jeito que eu pentei o cabelo dele.
Então, assim, você percebe como é tirar a dignidade, às vezes, do tanto que a gente faz, que a gente acha que os nossos pais talvez não dê conta de fazer determinadas coisas, e a gente pega pra gente uma responsabilidade que a longo prazo é pesado demais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não haver essa inversão da hierarquia. Sempre que a gente for fazer algo, fazer do nosso lugar, na postura de filho, na postura do menor, e não ter essa arrogância no sentido de que eu sou o melhor ou de que sem mim os meus pais não vivem, sabe? Uhum. Faz sentido Isso esse aí pra você? faz muito sentido mesmo. Eu, inclusive, muitas pessoas estão comentando aqui, se identificando, realmente concordando. Sheila, eu quero fazer um convite para quem está acompanhando essa live aqui, para vocês acompanharem o trabalho da Sheila. Clicando aqui nesse nome Mencionou Você, você vai direto para o perfil da Sheila. Sheila Hansen, Sistêmica, você tem a oportunidade de entender como é que funciona o trabalho da Sheila. Eu vou compartilhar com vocês aqui como é que vocês vão fazer. Vocês vão clicar nesse nomezinho aqui em cima, Mencionou Você, o que, é que vai aparecer? Vai aparecer aqui ó, o perfil da Sheila. Sheila Araújo Hansen. Aqui vocês vão ter acesso a todo o trabalho que a Sheila desenvolve. Tem mostrando aqui, ó, por exemplo, os destaques, com as explicações, os processos terapêuticos que a Sheila oferece. Só você conferir aqui, ó, tudo direitinho. Confere as publicações e dúvidas e mais informações, já clica no link da bio, onde você tem acesso a todos os processos. Né? E, inclusive, teve o método Despertar, né, Sheila? Semana passada, Isso, ficou tudo gravado. isso aí. Isso aí. Depois eu vou explicar um pouquinho do método para vocês. Pronto. Isso mesmo. Mas aí consegue achar, gente. Aí vocês acham muito conteúdo e consegue falar comigo também lá no meu perfil. Olha o depoimento da Kátia Santos. Sheila mudou minha vida. Só gratidão. Que coisa boa. Que linda. Pois é uma vida antes e depois que a gente começa a seguir essas leis, sabe? A lei da hierarquia foi uma das que mais mexeu comigo e talvez seja por isso que tanta gente no meu perfil se identifica comigo e acaba falando que a lei da hierarquia é uma coisa que realmente faz parte, porque nós somos pessoas que querem demonstrar amor às vezes, né? Demais pelos nossos pais. A gente quer retribuir para eles tudo aquilo que a gente recebeu. E nessa relação a gente nunca vai conseguir pagar o que nós recebemos. A verdade é essa. A gente pode fazer o máximo que a gente puder, a gente nunca vai conseguir pagar o valor equivalente que a gente recebeu desde que a gente nasceu até o dia de hoje, né? Pelos nossos pais. E aí, Wendel, eu queria falar agora da terceira lei, que é a lei do equilíbrio, tá? A gente falou bastante aí a respeito dessas duas primeiras leis, que foi pertencimento e hierarquia. E aí queria falar agora dessa terceira, que é a lei do equilíbrio. Essa lei do equilíbrio, ela fala muito sobre como andam as nossas trocas, né? Na semana passada, a gente fez a jornada da constelação para a vida. Numa das aulas, inclusive, né, como o Wendel falou, a jornada ela tá salva. Se você quiser assistir as aulas, é só clicar lá no link que você consegue, no link da bio você consegue ver as aulas. E lá na jornada, em uma das aulas, se não me engano, na segunda aula, eu falei que quando a gente não sabe trocar, quando a gente não sabe fazer trocas equivalentes, a gente tem problema na nossa vida, a gente tem problema nos relacionamentos no geral. Então, a gente tem problema com os nossos amigos, a gente tem problema com os nossos parceiros amorosos, a gente tem problema com o profissional, a gente tem problema com os familiares. Todo relacionamento, quando a gente não sabe fazer trocas equivalentes, a gente sai, de alguma forma, a gente vai sair perdendo, né? Então, por exemplo, o que eu costumo dizer para exemplificar, né? Quando na relação que você tem com os seus amigos, como que é? Você é aquela pessoa que você só dá e você não recebe? É só você que procura? É só você que vai atrás? Ou você tem, né, essa troca equilibrada? A pessoa também, assim como você ouve a pessoa também ouve você, ela também está ali para você, o mesmo tanto que você está ali para ela, né? Ou no caso, por exemplo, de um parceiro amoroso. Eu não sei, Wendel, lá no meu canal a maioria é mulher. Aqui os seus seguidores? Quase 85% é mulher. Beleza, então eu vou falar assim, tá? Vou falar como para as mulheres. Então, o que eu vejo muito também, né? Então, num casamento, na união ali entre duas pessoas, às vezes a mulher dá. Mas ela dá tanto que ela acaba virando mãe do parceiro. Não há uma troca equilibrada, sabe? Ou o contrário. Aquela pessoa que se torna completamente dependente do marido, ela só recebe. E ela não contribui de alguma forma também com aquela relação. Então começa a desequilibrar, né?
Não é mais uma relação entre dois iguais, é uma relação que fica desequilibrada, né? Outra coisa também no profissional, né? Então, quando eu estou aqui tratando com um profissional, com alguém, eu preciso olhar para ele do mesmo tamanho que eu, né? Eu não posso inferiorizar o meu cliente, porque se eu inferiorizar o meu cliente, eu vou tratar ele como se ele fosse criança. E isso não vai dar certo, né? Então, o equilíbrio, essa lei do equilíbrio mostra que a gente precisa ter sabedoria, a gente precisa ter discernimento para que a gente consiga equilibrar as nossas relações. Porque o que eu percebo é que muitas vezes a gente não quer descer um degrau, sabe, Wendel? Às vezes a gente tá numa relação com uma pessoa que ela não dá conta de subir para ficar no mesmo degrau que a gente. Então, eu dou. O que eu quero? Eu quero que meu parceiro suba e faça mesmo. Só que às vezes ele não vai fazer. Gente, vamos ser realistas. Talvez ele não vá fazer. Ele não vai fazer. E se você continuar fazendo o mesmo tanto, vocês vão viver em desequilíbrio. Talvez você vai precisar descer um degrau para conseguir viver em paz. E começar ali junto com ele, subirem juntos. Porque senão vai ficar sempre assim. Sempre assim. E isso aqui causa problema. Em qualquer relacionamento, seja ele amoroso, seja ele de amizade, profissional, sabe? Exemplo de mim. Eu era uma pessoa que ligava para todos e perguntando como você tá, me conta da sua vida, sua novidade. E eu ficava super inteirada da vida de todo mundo, mas eu não falava da minha, não. E quando eu comecei a perceber isso, ainda eu falei assim, eu vou parar de ligar. E, infelizmente, o número de amigos caiu. Porque o que eu percebi? Que só eu ia atrás. Que só eu estava interessada. Dói, às vezes, a gente perceber isso. Só que a longo prazo, a gente se doar e não ter uma reciprocidade, a longo prazo vai fazer mal pra gente. Então, a gente precisa saber equilibrar as relações. Tem uma frase na sistêmica que a gente diz que é assim, ó, quem dá demais estraga as relações. Então, a gente tem que saber equilibrar, a gente tem que saber olhar, porque senão a gente vira besta. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A gente tem que saber se portar e entender que até aqui eu consigo isso, daqui para cá eu não tenho um retorno, então eu vou parar por aqui, porque senão eu vou me machucar lá na frente. Vai ser demais para mim. E talvez eu vou ter que viver por 2, eu vou ter que viver por 3, porque a outra pessoa que está ao meu lado não faz a parte dela. Então, é uma coisa muito séria e que, inclusive, causa muita doença, Wendel. Muita doença. Eu vejo aí mulheres exaustas, mulheres no seu limite, assim, que já ultrapassou o limite, com problemas, endometriose, síndrome do ovário policístico, coluna travada, enxaquecas intermináveis, labirintite, depressão, ansiedade, enfim, pânico, fobia social, enfim, é o corpo travando para mostrar para aquela mulher que ela precisa parar de fazer, porque se ela não parar de fazer, a outra pessoa não vai levantar da cadeira e fazer por ela, sabe? Então, assim, é muito sério e a gente precisa realmente olhar para isso. Porque se a gente viver em relações onde há desequilíbrio, ou se eu tô aqui muito embaixo, ou se eu tô lá muito em cima, eu vou ficar inacessível. Se eu tô aqui em cima, quem tá aqui embaixo acha que nunca vai conseguir chegar aqui. Ela vai embora. Ela vai embora. Então, eu preciso saber equilibrar. Mesmo que isso signifique fazer menos. Isso é muito difícil. Muito difícil. Quando você tem um senso de cobrança muito grande, você acha que o que você faz, se você não fizer, você morre. A pessoa pensa assim, não posso deixar de fazer isso. Porque se eu deixar de fazer isso, como que vai ser? Respira. Porque se não deixar de fazer, adoece. E aí você é obrigado a parar obrigatoriamente. Interessante demais. Você mencionou assim, respira. Eu lembrei até de uma frasinha, um jargãozinho, respira e não pira, né? E é muito real. Estou percebendo aqui muitas mulheres se identificando aqui, Sheila, com essa parte, né, do equilíbrio. E até porque acaba que as pessoas criam tanta expectativa no outro. Vamos colocar aqui na situação das mulheres, que você está explicando, né? Sim. Às vezes criam tanta expectativa no outro, e quando aquele outro não atende, ela tenta suprir. Não, ele quer mais tempo, quer mais carinho, quer mais amor. Mas ele não, em muitos casos, ele não vai oferecer o que você deseja. Aí você vai se dando demais. Exato. Às vezes, e como você falou no início da live, a gente traz tudo isso da infância, né? Então a gente
vê lá, a gente foi criado lá de uma forma, e às vezes a gente chega num relacionamento já maior, a gente já chega maior. Talvez porque eu tinha uma mãe muito exigente, e então eu fui criada com uma mulher muito exigente, então eu já chego num relacionamento muito exigente. Eu olho para aquela pessoa já cobrando, 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 sempre. Então já vai dar ruim, né? Ou às vezes eu fui criado, né, no caso dos homens, por exemplo, talvez eu fui criado por essa mãe exigente. Eu vi a minha mãe fazer tudo, 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 tudo. Então eu venho pro relacionamento e estou acostumada a ver a mulher fazendo tudo, 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 tudo. Então eu acho que tá tudo bem. Enquanto para outra mulher, para mulher não tá. Então começa a ficar desequilibrado. Eu sempre digo que assim, você traz da sua família a sua bagagem, o parceiro traz da sua família a sua bagagem também, e juntos vocês vão construir a mala de vocês. Porque se um trazer as suas coisas da sua família, outros trazer outros da sua família, e os dois ficarem nesse embate, não vai dar certo. A relação precisa, para ser equilibrada, você precisa criar um relacionamento novo, e não com resquícios do que você viveu lá na família, com seu pai, com sua mãe. Excelente, excelente. Faz muito sentido, total sentido. É. Então vamos agora para o quarto ponto, né? Eu tô É. até porque algumas pessoas estão chegando depois, aí para Uhum. fora, vou comentando aqui, ó, gente, as leis sistêmicas são divididas nesses quatro pilares: pertencimento, que já foi bem explicado pela Sheila, hierarquia e agora o equilíbrio que ela acabou de explicar. Agora ela vai para o quarto. Eita, quase que não sai. Então ficando gago. É muita informação, Eda, é muita informação. É muita verdade na live só. Pois é. Então, essa quarta é a do tempo e do espaço. Essa é a mais fácil de explicar, mas não significa que ela seja mais fácil de aplicar, né? Essa lei, ela fala, Wendel, sobre a gente estar conectado com a realidade, sabe? E por quê? Porque ficar vivendo no passado vai nos deixar conectados com coisas ruins, com perdas, com dores. Essas perdas e essas dores, elas nos trazem depressão, né? Então, quando a gente fica olhando para trás, olhando para trás, olhando para trás e vivendo o que aconteceu no passado, não vai dar bom. Eu costumo dizer que o passado, ele é uma referência, você precisa olhar para ele, mas você não pode viver lá nele, né? Ficar revivendo, revivendo, revivendo coisas do passado não vai te levar para um lugar assertivo. Assim como ficar vivendo no futuro também não é bom. Tem pessoas que não conseguem viver o presente. Elas estão sempre preocupadas com o que vai acontecer lá na frente. E eu não digo que não é importante você ser uma pessoa precavida, você ser uma pessoa que planeja. Não é sobre isso. Mas é sobre você não viver sempre achando e se, e se, e o que vai acontecer em tal coisa, como que vai ser. Ah, eu tenho um projeto para fazer hoje, mas e se daqui 10 anos eu olhar para trás Gente, a vida é o hoje. E quando a gente está muito lá no passado, a gente fica depressivo. Quando a gente está lá no futuro, a gente fica ansioso. Então, não adianta, a gente se desconecta do hoje para ficar vivendo realidades que não são mais realidades, né? Então, a lei do tempo e do espaço, ela está aqui para nos dizer: Sheila, você está vivendo em 2023. Hoje você tem 34 anos, você é uma mulher casada. Você não é mais aquela menininha, você não está vivendo seu passado. Ou você não é a Sheila de 50 anos que vai estar lá na frente. Não, a sua vida é agora. O que está acontecendo agora? Põe o seu pé no chão e onde você está? O que você está fazendo? Porque se a gente está lá no passado ou se a gente está lá no futuro, as oportunidades estão acontecendo aqui hoje e eu não estou percebendo ainda. Eu não estou conectado com a realidade, eu não estou percebendo as oportunidades que estão aparecendo aqui hoje, que eu posso aproveitar para ter lá no futuro uma vida melhor. Aí eu chego lá no futuro, todo arrebentado mesmo. Porque o momento que era para eu estar aqui, no presente, cuidando da minha vida aqui hoje, eu não estou. Eu estou conectada com uma realidade que ainda não existe. Ou com uma realidade que já passou. Então, a lei do tempo e do espaço, ela fala sobre isso. Sobre você estar conectado com a realidade. Uma outra coisa que também é importante em relação a tempo e espaço, que eu sempre gosto de falar, eu brinco muito, porque isso aqui é do geral, né? Nós não somos iguais. Cada um tem o seu tempo, né? Então, tem pessoas que são muito aceleradas e tem pessoas que são mais light. E aí, às vezes, eu convivo com uma pessoa que é muito acelerada. Meu Deus do céu, eu não consigo fazer as coisas no tempo dela. Eu quero que ela seja mais light, calma.
calma, fulano, você tá muito estressado. Em contrapartida, a pessoa que é mais, né, ativa, ela tá a ponto de matar o outro, porque tá achando que o outro é muito lerdo. E conviver com essas diferenças de tempo também é importante. Porque senão a gente quer que a outra pessoa seja como nós. E nós somos diferentes. Então, respeitar o tempo do outro, sabe? Então, eu tenho meu tempo, fulano tem o tempo dele. Eu não vou querer que ele seja igual a mim. E nem vou permitir que ele exija que eu seja igual a ele. A gente acha um meio termo, para nenhum dos dois enlouquecer. Isso. Mas eu respeito o tempo do outro. Porque senão, eu vou lá e esgano o fulano, porque ele está demorando para fazer em uma semana o que eu faria em 2 horas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Para respeitar o tempo das pessoas. E também respeitar o espaço. Todos nós temos um espaço particular, né? Um espaço que é do nosso individual, que é o nosso particular mesmo. E se a gente não tomar cuidado, as pessoas invadem o nosso espaço. Seja ele no presencial, seja emocional, seja virtual. A gente que trabalha com internet, né, Wendel? Eu acredito que você também deva passar muito por isso, de pessoas que invadem o nosso espaço, achando que tem direito de falar e dizer o que bem entende, né? E isso acontece o tempo todo, né? A gente precisa saber colocar limite nas pessoas para que elas não invadam o nosso espaço. E a gente também não sair do nosso quadradinho e ir lá invadir o espaço do coleguinha. E às vezes a gente faz isso na maior das boas intenções. Olha, eu vim aqui porque eu percebi que você está precisando de ajuda. Eu vim aqui porque eu notei que você precisa fazer isso e isso. Só que às vezes a gente está invadindo um espaço que não é nosso. Então a gente precisa identificar. Se eu quero ajudar uma pessoa, antes eu preciso saber se aquela pessoa realmente quer a minha ajuda. E se eu for ajudar, eu vou ajudar do meu lugar. Eu não vou invadir o espaço da outra pessoa, porque senão pode dar problema. Quantas vezes nós já não fomos ajudar uma pessoa e a gente saiu errado, a gente saiu de ruim. E sabe por que isso aconteceu? Porque você invadiu um espaço que não estava aberto para você entrar. Mesmo que você tenha ido com a maior das boas intenções. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Ah, mas eu vim aqui para te ajudar. É, mas eu não pedi a sua ajuda. Quem mandou você vir aqui? E aí você sai ofendidíssimo, você fala, fulano mal agradecido, nunca mais eu faço nada para fulano, mas é porque você não prestou atenção antes, criatura, que o espaço não estava aberto para você entrar lá dentro. Então, o tempo e espaço, olha quanta coisa pode abranger ali, né? Mas se a gente prestar atenção, a gente vai saber se colocar na realidade, no nosso lugar e no nosso tempo, e não vai passar vergonha fazendo coisa que não deveria. É desse jeito. É uma situação que eu lembrei também de outra coisa. Quando alguém pergunta alguma coisa assim, você não é da sua conta, por quê? Você chegou, tá na minha privacidade, tá invadindo um momento que eu não lhe chamei, né? Por mais que a gente tenha um coração. Exato. E eu sei que tem muita gente aqui, como a gente, a maioria, segue o mesmo princípio, a gente tem a intenção tão boa, né? A Sim. gente tem um problema ali, mas a gente quer ver o outro bem. Isso é quase natural. Uhum. Mas a Sim. pessoa realmente, ela não tá. Não, a gente pode estar invadindo uma situação e estar inflamando a situação, né? Então, por isso que esse Exato. conhecimento que a Sheila oferece através dos processos terapêuticos que ela compartilha, das lives que ela faz aqui no Instagram, é de ajuda para você, tipo, opa, é isso que eu preciso fazer. Entender meu limite, Exato. entender o que eu devo fazer. Isso é muito bom. É. Lá no método Wendel, tem um módulo que chama assim, ó, como ajudar sem se prejudicar. Porque ajudar faz parte do ser humano. A gente não vive sem a ajuda dos outros. A gente precisa uns dos outros. Então, ajudar faz parte de quem nós somos, principalmente nós que somos cristãos. Mas você tem que saber como você faz isso. Você tem que saber como você faz isso. Porque você não pode fazer de qualquer jeito, porque senão você sai prejudicado, né? Então, é um dos módulos que mais faz sucesso lá entre os alunos. Excelente. Inclusive, eu quero pedir aqui, gente, a gente está pertinho de chegar em 100 pessoas de novo. Repetir aqui da Olha, outra vez. de novo. Vamos encaminhar aqui essa live. Ó. Cada pessoa encaminha para uma ou duas pessoas. Encaminha para algum amigo teu essa live. Ela vai ficar salva, tanto no meu perfil como no perfil da Sheila. E vamos tentar bater 100 pessoas. A gente ainda tem 10 a 15 minutinhos de live. Então, vamos finalizar essa live. Dá tempo, dá tempo. Aí. Bora compartilhar essa live aí. Então, Sheila, você explicou muito bem os 4 pilares das leis sistêmicas. Agora, o que é que Uhum. quando a gente não concorda ou não segue essas
É. É assim, Wendel. Às vezes, quando a gente fala dessas leis e a pessoa ela tá vivendo talvez um desequilíbrio, ela fala assim, essa Sheila só tá falando besteira. Quem Sheila pensa que é pra falar um trem desse? Não, eu não concordo com isso não. Eu não acho que é assim. Eu sempre costumo falar, eu dou dois exemplos para que você entenda a respeito disso. Primeiro, que as leis sistêmicas, as quatro que a gente falou aqui, elas são igual a lei da gravidade, sabe? Você não vai ver elas, você não vai conseguir segurar elas, pegar elas na mão, mas elas existem, elas estão aí. Se você subir em cima do telhado de um prédio, que eu tô aqui na minha frente, tem uma casinha aqui de 2 andares. Se eu subir em cima daquele telhado ali e eu pular, eu vou cair no chão, porque a lei da gravidade está atuando o tempo inteiro. Eu posso não concordar, não, eu vou pular dali e eu vou voar, porque eu vi um passarinho voando dali, caindo dali e voando, por que eu não posso também? Beleza, vai na tua sorte. Só que a lei da gravidade existe, você vai se estabarracar no chão. Então, as leis sistêmicas são a mesma coisa. Um outro exemplo que eu dou é, eu estou dentro de um carro, estou levando uma grávida que está a ponto de parir para um hospital. Sinal ficou vermelho, mas a mulher está gritando ali de trás. Eu passo o sinal vermelho, olho para os dois lados, não tem carro, eu passo porque eu preciso chegar logo no hospital. O flashzinho bateu lá, né? Você recebe a multa na sua casa. Não adianta você dizer que você estava com a mulher grávida atrás do seu carro, que você precisava passar, que não tinha jeito. Você vai ter que pagar a multa, não tem essa, porque a lei é clara, infringiu multa. Então, é basicamente isso. Você pode não acreditar e você pode achar uma razão muito forte para você não cumprir com essas leis. Mas elas estão atuando e elas vão cumprir o seu propósito, independente de você aceitar, de você concordar ou não. Não tem jeito. Uma dica, né, que eu dou para as pessoas é: testa, se você tem dúvida. Testa. Porque eu também passei por isso. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, será? Será que é desse jeito? Não sei, não. Porque eu, por exemplo, eu me sentia responsável pelos meus pais. Como assim? Eu não posso me sentir responsável pelos meus pais porque eu sou pequena. Mas sem meu pai e minha mãe? Sem eu, meu pai e minha mãe não dá conta das coisas, não? Como assim ela tá falando que eu achei aquilo super estranho, sabe? E aí, eu testei. Primeiro, na verdade, eu fiz duas coisas. Primeiro, como eu falei lá no início, eu fui pesquisar, né? Então, JW, eu fui pesquisar muito, muito. E eu comecei a observar que, na verdade, essas leis, elas já estavam lá. Eu só não tinha botado reparo ainda, como diz a minha família. Eu não tinha reparado. Mas elas estavam lá. Foram leis observadas pelos homens. Mas foram criadas por Deus. Lei da ordem, lei da hierarquia, lei do pertencimento, lei do tempo e do espaço. Tudo tá lá, né? Então, aquilo já começou a me convencer. E eu comecei a testar. E aí eu comecei a ver os efeitos na minha vida. Porque assim, Wendel, quando a gente não segue essas leis, a nossa vida, ela começa a mostrar pra gente que você não está seguindo. E geralmente é por forma de algum sintoma. Sintoma de problemas financeiros, problemas de relacionamento, doença emocional, doença física, né? E quando a gente tá com problemas emocional, a gente tem problemas em outros aspectos da nossa vida, até no espiritual acaba mexendo, né? Então, são sintomas que começam a aparecer que você pensa assim, por que eu sou uma pessoa tão boa, eu faço a minha parte e ainda assim a minha vida tá do jeito que tá? Por que eu trabalho e não consigo pagar minhas contas? Por que eu faço o melhor de mim e tô com problema no meu casamento? Por que eu sou uma ótima mãe e os meus filhos não me respeitam? Por quê? Por quê? E aí, quando você começa a testar as leis, as coisas começam a fluir. Como eu falei, eu era uma daquelas mulheres que não conseguia, às vezes, pisar o pé no chão, de tanta dor que eu sentia. Eu tinha uma doença que o médico dizia que era uma doença sem cura. Desde os 9 anos da minha vida, sofrendo. E comecei a aplicar as leis sistêmicas. Cadê a doença? Acabou. Eu me dei conta que eu tinha parado de tomar meus remédios. Fui no hospital, mas vem cá, vamos fazer os exames para ver como está o trem aqui? Você não tem nada. Então, eu comecei a ver na minha vida os benefícios de seguir as leis. Então, se você tem dúvida, testa aplicar as 4 leis. Que eu vou ser taxativa com vocês agora, porque eu vou falar para vocês que hoje eu tenho autoridade para dizer isso.
Não tem como você seguir as 4 leis e você não ver diferença positiva na sua vida depois disso. É impossível. A vida começa a andar de um jeito que você nunca tinha prestado atenção. Espetacular, espetacular. Muito importante a gente ter acesso a esse conhecimento, né, Sheila? Por isso que fica o convite, gente. Quem está se identificando, a gente está pertinho de bater, ó, está 87, vamos compartilhar. Quase, quase. Então, quem tiver a oportunidade de conhecer ainda mais, deseja saber mais informações, como é que funcionam os processos terapêuticos da Sheila, clica aqui em cima, já segue o perfil da Sheila, clica no link da bio, entende direitinho como funciona o trabalho dela. A Sheila traz bastante conteúdo. E um elogio aqui ao vivo, que eu quero elogiar tanto a Sheila como a equipe, né, que está por trás aí dos bastidores, com o Marcos, o marido dela e toda a equipe. Os conteúdos, gente, tudo padronizado, carrossel bem organizado, as artes bem editadas. Então o negócio é diferenciado, viu? A gente se esforça aqui. Clica aqui em cima e já passa a seguir a Sheila, que vocês vão saber mais informações. Uhum. Antes de a gente finalizar, a Sheila, agora que você explicou, né, no primeiro ponto, quais são as leis, o que acontece se a gente não seguir essas leis, agora que a gente descobre que essas leis existem, o que a gente precisa fazer para conseguir realmente viver na prática e aplicar diariamente? Certo. Então, assim, a gente precisa aprofundar, né, Wendel? Porque foi como eu falei pra você. A gente teve 1 hora aqui pra falar dessas 4 leis. E eu tive que fazer um resumo muito breve, para dar tempo da gente falar tudo aqui. Existem muitos pormenores em relação a essas leis que a gente precisa se aprofundar para a gente saber, né? Então, eu trouxe o leite para vocês. Agora é hora de conteúdo sólido, né? Então, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa descobrir como que a gente pode aplicar isso no dia a dia, né? Então, Sheila, aconteceu tal situação na minha vida, como é que eu aplico o pertencimento nessa situação? Sheila, aconteceu, eu vivo essa realidade aqui. Como é que eu consigo aplicar essa lei nessa realidade que eu vivo? Então, é só estando num lugar onde você está com pessoas no mesmo objetivo que você, quando você está com alguém que já passou por esse processo, né, é que você vai conseguir se aprofundar e chegar a um nível de entendimento onde você consegue você mesma resolver os seus problemas. Porque, assim, hoje eu percebo que as pessoas, elas estão recorrendo à terapia, e isso é ótimo, tá? Eu incentivo mesmo a terapia, você ir atrás de um psicólogo, você ir atrás de processos terapêuticos que vão te ajudar, mas ao mesmo tempo a gente não pode se tornar refém. Às vezes você gasta rios e você perde anos, rios de dinheiro e anos da sua vida preso a um psicólogo. O psicólogo tira férias, você fica doido, porque você não consegue agir sem aquela pessoa. Então você precisa estudar, você precisa entender como você mesma fazer aquilo, né? E eu vi a necessidade de ajudar as pessoas com isso, Wendel, e foi por isso que eu criei lá o Método Despertar, né? Que foi o que você mostrou lá, um pouquinho antes, que tá lá na minha bio. O Método Despertar, gente, é o meu programa de mentoria de 1 ano, tá? Onde eu mostro para os meus alunos, para os meus mentorados, como aplicar essas 4 leis que a gente falou aqui, né? Como a gente pode fazer isso para encontrar uma vida com mais leveza, com significado. Você vai descobrir o seu lugar no mundo. Como você pode ter uma vida com significado. Parar de ficar andando em ciclos. Parar de ficar repetindo padrões disfuncionais na sua vida. Tudo isso a gente encontra lá no método. Ele não fica aberto sempre. Ele está agora com as vagas abertas. Né? A gente está com a turma 5 com as vagas abertas. Então, eu inclusive gostaria de convidar as pessoas que estão assistindo a live para conhecer um pouquinho do método, porque é realmente um programa do qual eu passei. Eu reuni tudo aquilo que eu sei lá, é um bebê para mim, é o meu filho. Eu reuni lá, né, todas as informações, e eu pego na sua mão e te mostro por 1 ano inteiro como que você vai aplicar essas leis na sua vida, e aí você vai viver uma vida antes e depois do método. Eu tenho orgulho de dizer que isso é uma coisa que as alunas falam muito. Eu tinha uma vida antes e depois do método. Eu fui completamente transformada. Então, é um programa que vale a pena. E aí, para você entender um pouquinho melhor, é só aplicar lá no link da minha bio, que as informações estão lá. E se você quiser, você já pode fazer a sua inscrição para entrar na turma 5. Dia 12, na sexta-feira, a gente vai ter a aula inaugural. A aula inaugural vai ser aberta para todo mundo. Então, se você não for entrar para o programa, mas você quiser assistir a primeira aula e ver, já ter um gostinho de como que vai ser, a aula vai estar disponível para todo mundo assistir, a primeira. Então, você também pode entrar no link da minha bio na sexta-feira e entrar na aula inaugural para ter um gostinho e ver como que é. Mas é realmente um processo que eu tenho muito orgulho de ter desenvolvido e que está com as vagas abertas para a turma 5. Que legal, que legal. E para reiterar ainda mais todo esse convite, todos os benefícios, Sheila,
Olha que depoimento lindo a gente recebeu aqui, de pessoas que já adquiriram o método Despertar. Por exemplo, a Cissa, ela disse o seguinte: o método é maravilhoso, está me ajudando a entender quem sou, quais as minhas necessidades e a viver bem comigo e com o meu próximo. E teve outro também, ó, da Kátia. 10 meses que não tomo remédio para depressão e ansiedade, graças à Sistêmica e à Sheila. Coisa linda. Coisa linda, né? E tem gente ainda convidando para ser diamante. Ou seja, quem É, quer porque diamante de verdade, um diamante lapidado, é só seguir a Sheila. é isso aí. Os meus seguidores, meus alunos são os meus diamantes. E diamante é assim, gente. Eu tenho até um destaque lá que eu explico por que eu chamo o pessoal de diamante. Porque é assim, né? O diamante ele é uma pedra muito rara, maravilhosa, todo mundo quer. Só que para ele se tornar um diamante, ele precisa ó, levar pancada, leva pancada, leva pancada, e vai lapidando, e vai lapidando, e vai lapidando. E o processo é esse, de você realmente se lapidar para você ser um diamante, daqueles que todo mundo quer ficar perto, daqueles que todo mundo olha para você e vai falar de você com um sorriso nos lábios. E não, Wendel, deixa eu atravessar a rua porque eu não estou muito afim de falar com ele, não. Wendel tem uma energia ruim, ai, não gosto, só fala de problema. Então a gente tem que se tornar diamante realmente para poder ter uma vida leve e feliz ao redor das pessoas que a gente ama. Show. O convite está feito. Clique aqui em cima. Eu vou compartilhar para vocês agora o que vocês vão fazer. Vocês vão clicar aqui em cima. Aí vai aparecer a opção de vocês clicarem no link lá no perfil da Sheila, né? Clicou no perfil da Sheila, já passa a seguir Sheila Araújo Hansen. Aí aqui vocês vão ver todo o perfil, tudo que a Sheila traz de conteúdo, as informações, os processos terapêuticos. A Sheila, inclusive, tem vários reels aqui mostrando, por exemplo, situações e falas, por exemplo, de pessoas que lidam com problemas emocionais, às vezes se sentem às vezes com uma autoestima baixa, várias situações, e ela explica como é que é possível a pessoa virar essa chave e ser realmente lapidada com o conteúdo dela. Você clicando no link da bio, você tem a oportunidade de se inscrever no Método Despertar, como a Sheila mencionou, no próximo dia 12, né? Isso, Sheila, vai ter a... Isso aí, dia 12 começa a aula inaugural, que é quando a gente vai começar a dar o pontapé aí para a jornada de 1 ano de mentoria comigo. Excelente. Imagina, por 1 ano, você tem a oportunidade de ter uma mentoria com a Sheila. Você clica aqui, ó, em Quero Me Inscrever. Aqui você vai ter todas as informações em relação ao método Despertar, todos os detalhes, informações, feedbacks de pessoas, né, que encontraram ajuda, né, através dos processos da Sheila. E essa aprovação é aquele gás que vai dar para você acompanhar ainda mais o trabalho da Sheila e participar do método Despertar. E virar realmente um diamante. É isso que Sheila... É isso aí, vamos ser todo mundo diamante. Todo mundo diamante. Muito bem. Sheila, antes de a gente finalizar aqui, eu tô com um filtro aqui, agora mudou até a cor do meu olho. Deixa eu tirar aqui, que o meu olho é... Agora eu vou quero tirar aqui um print e fazer um convite. Quem gostou da live, se identificou com o conteúdo que a Sheila compartilhou conosco, printa a tela do teu celular. Eu vou desativar aqui os comentários para a gente ver melhor ainda. Você vai printar a tela do seu celular e vai compartilhar nos seus stories. Aí menciona o Instagram da Sheila. Sheila Hansen. Isso aí. Sheila Araújo Hansen. Araújo Hansen, isso. Você utiliza esse arroba, menciona a Sheila para que mais pessoas vejam, porque a live vai ficar salva, tanto aqui como no perfil da Sheila. Vice? Exato. Bora fazer um sorrisão. 1, 2, 3. Show! Valeu. Boa! Obrigadão, Sheila. Fiquem com o Jeová. Obrigada a você, Wendel. Você também. Muito obrigada por abrir o espaço para a gente conversar mais um pouquinho, viu? Eu fiquei muito feliz de vir de novo aqui. Obrigadão. Fiquem com o Jeová. Aproveitem esse paraíso aí. Compartilhem bastante. Opa! Aí tá viajando com vocês aí. É isso aí. Pode deixar. Viu? Beijo. Tchau, tchau. Fiquem com o Jeová. Tchau. Muito bom, né, gente? Que interessante demais ter acesso a esse conhecimento. Como a Sistêmica pode nos ajudar. Então, você que deseja conhecer o trabalho da Sheila, é só você visitar o Instagram dela. Como eu mencionei para vocês, vocês vão na lupinha do Instagram, Sheila Araújo Hansen. Esse é o Instagram da Sheila. E você vai ter acesso a todos esses conhecimentos. Clicou aqui no link da bio, já tem acesso a mais informações sobre o método Despertar, que é o método que a Sheila e toda a equipe desempenha, né, e traz para vocês de conteúdo. Imagine ter uma mentoria por 1 ano. Encontros ao vivo, aulas gravadas, tudo isso e muito mais para você. E esse foi o Saúde Mental em Foco. Eu esqueci agora o nome do programa? Saúde Mental em Foco. É muita informação, mas que informação legal, né? A gente ter acesso a esse conhecimento que é importante. Então, para você que fica empurrando com a barriga, colocando embaixo do tapete ali alguns problemas e dores emocionais, chegou a hora de você despertar para a vida.
É muito bom a gente encontrar profissionais como a Sheila que nos dão esse norte do que a gente fazer, o que decidir, que decisão tomar. Como a Sheila explicou, são 4 pilares que as leis sistêmicas têm como base, né? O pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio, o tempo e espaço. Então, imagine como você pode, um exemplo, em relação à questão do tempo e espaço, aprender, através do método despertar, como é que é possível você respeitar o espaço de outros. Às vezes a gente tem um bom coração de querer ajudar todo mundo, de querer ligar, fulano, como é que tu estás? Pode chorar, estou aqui do seu lado, conte comigo, eu sou seu amigo. A gente tem esse desejo no coração. Porque apesar da gente viver num mundo difícil, num sistema precário, né, de vida, muita gente tem um coração muito bom e quer realmente ajudar. Mas para a gente ajudar uma pessoa talvez que não queira ajuda no momento ou que aquela pessoa não pediu, é interessante a gente entender os nossos limites. Que nem sempre a gente vai conseguir resolver a situação. Mas se a gente tiver acesso a um conhecimento como o método despertar disponibiliza, perdão, como o método despertar disponibiliza, você vai saber ajudar as pessoas e principalmente se ajudar. E é isso que a Sheila ela traz nos conteúdos que ela compartilha, nas lives, nos reels, lá nos stories, algumas dicas, caixinha de pergunta. Então aproveitem, acompanhem o trabalho da Sheila que você não vai se arrepender. E se inscrevam no Método Despertar, tá bom? Qualquer dúvida e mais informações, vá lá no Instagram da Sheila, Sheila Araújo Hansen, que a Sheila vai te ajudar. Ela tá te esperando, vice? Aproveita aí que dia 12 vai ter uma aula ao vivo. Um abraço, fiquem com o Jeová, uma ótima semana, meio de semana para vocês e vamos embora. Dentro de 10 minutinhos, essa live vai estar salva. Então, você que chegou depois, não se aperrei, não. É só você visitar o meu perfil, o perfil da Sheila, que você vai assistir essa live completa. Um abraço.